manda pra cá. E eu vou aproveitar que vou roubar, hein? Abraço pro Giba, que voou nessas 2 semanas aqui, né, Thaís? Muito obrigada, um muito prazer bom estar ter aqui com você vocês, aqui. viu? Parabéns. Demais. Volte sempre. Prazer estar aqui no Arão. Sempre que me chamarem, eu venho com certeza. O Arão tá ficando por aqui, né, gente? Mas pra mim foi um prazer. Espero voltar outras vezes. Vai voltar. O nosso camisa 10, Thiago Schoia, volta na segunda-feira com aquele pique de quem passou ótimas férias. Muito bem-vindo, Schoia. Um grande abraço. Seja muito bem-vindo. Será muito bem recebido aqui pelo pessoal. Acompanha lá. Tá tudo no Globoplay que a gente falou aqui hoje, certo, Thaís? É isso. No Globoplay você vai encontrar também o Vidotto mandando Whitney Houston aqui no jornal. Exatamente. Vale a pena ver a charge do Petros e tudo que a gente trouxe. Giba, sempre bom ter você aqui. Segunda a gente tá de volta às 4 horas da manhã. Um prazer. Até logo, Giba. Beijo, gente. Bom fim de semana. Um beijo, até logo. Bem-vindo, Schoia. Tudo de bom, ótimo fim de semana para todos. TV Morena, você sempre à frente. Olá, muito bom dia para você que estava aguardando o Mais Agro começar na sua tela. Então chega mais, muito bem-vindo, tá? Em mais uma edição desse programa. E olha, num fim de semana de frio, né? Com mudança radical de temperatura, em alguns municípios, termômetros registrando mínimas abaixo de 12 graus. E praticamente sem chuva em nenhuma região do estado. Isso é reflexo da passagem de uma massa de ar polar sobre Mato Grosso do Sul. Mas me diz aí, viu, será que vai ser rápido? A meteorologia está dizendo que é bem rápido. E esse início de semana, inclusive, volta a fazer altas temperaturas. Será que o nosso clima está ficando meio maluco? É dessa época mesmo? O que diz a meteorologia para você que trabalha e mora no campo, por exemplo? A produção agrícola vai sofrer? Os animais vão sofrer? Eu conversei, fiz alguns questionamentos desses aí para o meteorologista Natálio Abraão. Veja. É normal para a época a gente ter esse tempo seco mesmo e essas altas temperaturas, mesmo no inverno? A climatologia de Mato Grosso do Sul, ela prevê que os meses mais secos do ano são justamente no inverno. E isso, em alguns momentos, estão associados com altas temperaturas. Agora, todos os anos nós temos um ou outro, ou El Niño, ou Laninha, ou neutralidade. Depois de 1996, isso foi se potencializando e agravando cada vez mais. E esta situação, desde 2018, está cada vez muito mais grave. O que tem potencializado essa alta temperatura em Mato Grosso do Sul e por que a gente tem sentido que parece que está mais quente que o ano anterior? Isso chama-se bloqueio atmosférico. A partir de um determinado momento, as temperaturas no centro-oeste do país, ali naquela região de Goiás, Tocantins, a pressão começa a subir, ela vai crescendo para o lado. Em um determinado momento, ela cria uma estrutura tão grande, fazendo com que ocorram chuvas somente no extremo sul, no extremo nordeste e no extremo norte. Isso é reflexo desse El Niño mais potencializado? Uma das causas é. Nós estávamos numa situação de neutralidade com relação às temperaturas das águas do Oceano Pacífico Equatorial e com referência a um ponto específico, que nós chamamos de El Niño 3.4. Isso fica a 10 mil quilômetros da costa do Peru. Por quanto tempo o pecuarista, né, aquele produtor que tem gado no pasto, vai enfrentar ainda esse tempo seco, essa baixa umidade do ar, consequentemente aquele calor extremo que vai prejudicar a qualidade da alimentação no campo? Nós estamos há um mês para a mudança da estação, né? E é um período muito crítico. A transição do inverno para a primavera, e com o El Niño, ele traz algumas complicações que podem prejudicar essa atividade. Por exemplo, atraso no início das chuvas. A chuva, ela virá na segunda ou na terceira
situação de frente fria. Isso a partir de quando? De meados de setembro para frente. Que é quando normalmente a agricultura já começa a se preparar para o plantio também. Ela tem que ficar atenta justamente isso, não na primeira frente. Né? Nós temos pessoas que, olha, choveu hoje, eu vou plantar amanhã. Aguarde a segunda situação, porque o evento El Niño, ele está se potencializando e ele não trará uma regularidade nessa chuva. Olha, ainda nessa edição, a gente volta a falar da influência desse tempo para a pecuária. Tem orientações da Embrapa para quem perdeu o time aí para melhorar a pastagem e também estratégias para proteger o rebanho das oscilações de temperatura. Olha, eu trago para você agora dados do Sigabov elaborados pelos técnicos da FamaSul. Tem muito dado importante por lá, a edição de agosto já está disponível e nós destacamos agora aqui os valores dos animais de reposição nos leilões do Pantanal. Vamos dar uma olhada aqui, olha aí. Ó. A categoria bezerro está sendo negociado aí a R$ 3.209, peso por quilo R$ 211, garrote a R$ 3.897,92, boi magro R$ 4.516,25, a novilha R$ 3.090,42 e a vaca magra R$ 3.722,25. Aí você tem por preço e também por quilo, né? É um levantamento feito novinho, chegando para você aí, tá lá com o pessoal da FamaSul para você destrinchar esses dados, beleza? Olha, o Mais Agro vai para um rápido intervalo, daqui a pouco tem o desempenho das exportações do agro. Não sai daí, a gente já volta. A missão Hyundai já começou na Hyundai Campo Grande. É hora de fechar negócio. Creta Comfort, o SUV líder de mercado, com chave presencial e porta-malas de 422 litros, a partir de R$ 131.990, com seu usado na troca ou taxa zero. O novo Hyundai i20 Comfort 2627, upgrade na tecnologia, com carregador por indução, central multimídia de 12 polegadas, a partir de R$ 99.990, com taxa de 1,19 em 60 vezes. Na Hyundai Campo Grande. Desacelere, seu bem maior é a vida. Qual é o caminho para um futuro mais potente? É a força da nossa terra, a garra do nosso povo, no campo que produz e na cidade que se transforma. A Energisa segue junto com o Mato Grosso do Sul, investindo na infraestrutura que impulsiona. Porque aqui a energia não para, ela move, avança, energiza a gente. Energiza com S de Brasil, com S de Mato Grosso do Sul. Comparou, comprou? É na Riviera Nissan. Dia 22 de agosto tem pregão de vendas Riviera Nissan. Um sábado exclusivo para negociar de verdade. Taxas a partir de 0% e modelos selecionados com 1 ano de abastecimento grátis. Isso mesmo, você compra seu Nissan e o abastecimento é por nossa conta. Então já sabe, dia 22 de agosto é pregão de vendas Riviera Nissan. Em horário especial, das 8 às 18 horas. Comparou, comprou, é na Riviera Nissan. Consulte condições. Desacelere, seu bem maior é a vida. Domingo no Auto Esporte, a gente antecipa o que vai chamar a atenção em um dos maiores eventos automotivos do país. Colocamos o novo Avenger à prova e abrimos a garagem da Ana Castela. Uma picape feita para ter a cara da boiadeira e uma raridade totalmente reformada. Pensa como é bom. Você me leva a passear? Ó, Que honra. É domingo, às 8 da manhã, no Auto Esporte. As exportações do agronegócio registraram um bom desempenho no primeiro semestre do ano. O Andrew Francescon traz os detalhes dessa informação para a gente. Bom dia, Andrew. Oi, bom dia, Edevaldo. Bom dia para você que está com a gente aqui no Mais Agro. Mato Grosso do Sul bateu recorde nas exportações da indústria nos primeiros 7 meses do ano. De acordo com a Secretaria de Comércio Exterior, foram 4 bilhões e 680 milhões de dólares em produtos enviados ao mercado exterior. Desse total, cerca de 2 bilhões e 400 milhões de dólares estão ligados a 3 importantes cadeias do agronegócio. A maior participação é do complexo frigorífico,
Foram quase 1 bilhão e 700 milhões de dólares em exportações de carnes. O segmento sozinho representa 36% de toda a receita da indústria no período. E aqui a proteína bovina tem um peso importante. Entre os principais produtos estão carnes bovinas desossadas, congeladas e refrigeradas. Embora nós tenhamos visto ali crescimento, né, no preço médio de exportação de diversos produtos, isso não vale necessariamente para os próximos meses, tá? Carne bovina é um bom exemplo. O que aconteceu na carne bovina? Quando a China anuncia que haverá uma cota agora para 2026, os frigoríficos habilitados para exportação fizeram meio que uma corrida. Vamos tentar colocar o maior volume possível de carne bovina lá na China antes de atingir essa cota. Porque quem ficar para depois da cota, naturalmente haverá uma compressão de margem devido ali a uma elevação ali do tributo de importação do lado chinês. Só que a gente já atingiu essa cota. Resultado disso, esse crescimento claramente vai desacelerar, inclusive o crescimento do preço médio de exportação. Ou seja, o que a gente viu no retrovisor desses 7 primeiros meses do ano, eu não assumiria como referência para os 5 meses restantes do ano. Dá para vender para outros e, de fato, o Brasil tem exportado volumes adicionais para diversos outros destinos, na própria Ásia, no Oriente Médio, aqui do nosso lado, na América do Sul. No entanto, no volume que a China compra, não há nenhum outro mercado sequer próximo. Na realidade, mesmo se a gente somar os embarques adicionais para todos esses destinos, não chega perto do volume que a China costuma comprar de carne bovina aqui do Brasil. Outro destaque vem da soja. O grupo de óleos vegetais e produtos da extração movimentou 517 milhões de dólares nos 7 primeiros meses. Boa parte desse valor está justamente nos derivados da soja, farelos, resíduos da extração de óleo e o próprio óleo bruto. Ela continua relevante, ela é relevante em todos os lugares, tá? Quando a gente observa o preço médio de exportação da soja, né, nos 7 primeiros meses do ano, ou seja, de janeiro até julho, também houve alta em números. Esse preço médio de exportação aumentou quase que 8%, 7,6%. Naturalmente, a gente vai ver algo semelhante, só com intensidades distintas, também nos derivados da soja, com grande destaque para o óleo de soja. Se a gente for falar em valor, olha que impressionante, tá? Pensando aqui, realidade brasileira, as exportações de farelo de soja aumentaram 16,5%. Ok, esse número chama atenção, calma. Vamos olhar o óleo de soja. As exportações de óleo de soja, em termos de valor, aumentaram quase que 65%. A cadeia sucroenergética ainda acrescentou 209 milhões de dólares às exportações industriais do estado. Somadas essas 3 cadeias, cerca de 52% de tudo que Mato Grosso do Sul mandou para fora saiu do campo. Mato Grosso do Sul está ficando cada vez mais relevante como um polo agroindustrial, não é apenas de produção agropecuária, é um polo agroindustrial. Quando a gente abre esses números, olha, o Mato Grosso do Sul estava no lugar certo, na hora certa, tá? Ou seja, aqueles produtos que o Mato Grosso do Sul exporta estão justamente entre aqueles que tiverem a maior alta no preço médio de exportação. Alguns também acompanhado com alta de volume, mas outros, o que mais explica, é justamente porque esse produto ficou mais valorizado no mercado internacional. Muito bem, bom desempenho do agro. Vamos dar uma olhada aqui nos valores de alguns produtos aí, de acordo com o CPEA. Milho saca de 60 quilos, R$ 67,74. Algodão pluma para 8 dias, 421 libra peso. E soja Paranaguá, essa é a referência de Paranaguá, tá? R$ 154,63. Números do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, o CPEA. E ó, eu tô chegando aqui com algumas fotos que você mandou pra gente. Olha aqui, ó. Sérgio da Quinta do Sossego tá mandando essas fotos. Que legal, hein? Ó, horta bonita, hein? Do município de Jaraguari. Um abraço a todos da região de Jaraguari. Ó que alface bonita.
Sucesso, hein? Parabéns pelo trabalho, um abraço a todos vocês da Agricultura Familiar. O Mais Agro vai para um rápido intervalo e nós já voltamos. Oiê! Recentemente, o Senar MS ganhou destaque nacional. A aluna Tiffany Pereira, do curso técnico em agropecuária, teve a segunda maior nota na Olimpíada Brasileira de Agropecuária. Veja a matéria completa no nosso site. E já que estamos falando em educação, que tal você também se qualificar com o Senar MS? Dá para fazer isso sem sair de casa. O Senar MS oferece mais de 50 cursos gratuitos na nossa plataforma EAD. São 7 áreas de atuação para você escolher. Acesse o site e comece agora a sua especialização. Nesse sábado, o Senar MS leva atendimento médico de graça para a região pantaneira. É a vez de Ladário receber o programa Saúde do Homem e da Mulher Rural. Até sexta-feira que vem. O Mais Agro está de volta. Para você que é pecuarista e estava aí aguardando as negociações do boi gordo, estou chegando com os números para você aqui, ó. Nós temos aqui indicador CPEA, R$ 345,70. Em dólar, $66,56, uma variação positiva de 0,25% no dia e uma queda de 0,25% no mês. Esses são os números do boi gordo. E aí, ó, dá uma olhadinha como caiu um pouco, né? Nesses últimos 5 indicadores, o indicador do CPEA. Olha, pessoal, a gente falou aí no começo dessa edição que nós estamos com uma massa de ar polar que está passando por Mato Grosso do Sul e está trazendo aquele frio, né? Temperaturas baixas, né? Numa mesma semana em que nós tivemos temperaturas na casa dos 40 graus em algumas regiões. Na semana que vem, esse frio que está agora no fim de semana já vai embora e a alta temperatura volta de novo com força, né? O inverno faz com que a pastagem, por exemplo, para o gado sofra mais. O gado também sente todos os efeitos, né? No rumen ali do animal, na hora dele comer. Sente no couro também essa variação de temperatura, tá? O repórter cinematográfico Chico Gomes e eu fomos até a Embrapa Gado de Corte aqui em Campo Grande para buscar orientações importantes para você que é pecuarista. Dá só uma olhada. Esta é uma época do ano em que as pastagens naturalmente perdem qualidade. É natural do clima aqui de Mato Grosso do Sul, nós temos um inverno mais seco. O solo fica com uma pouca reserva de água e, consequentemente, as plantas sofrem bastante, né? Os animais que dependem de pastagem acabam perdendo qualidade nutricional e aí aquele pecuarista que se preparou ao longo dos anos, ele consegue ter uma maior qualidade de massa verde para fornecer a esses animais. Só que essa não é a realidade de todos os pecuaristas aqui de Mato Grosso do Sul. Infelizmente, muitos acabam perdendo o time na hora de preparar o solo, de fazer com que essa pastagem fique com maior qualidade e aí ele precisa fazer uma suplementação. Nós estamos aqui na Embrapa Gado de Corte em Campo Grande, que tem todo um trabalho com manejo de pastagens, estudos de novas cultivares. E eu vou conversar com o Rodrigo Gomes, que é pesquisador dessa parte nutricional, para a gente falar um pouquinho sobre essa orientação ao produtor que de repente perdeu a mão e não conseguiu preparar uma pastagem de qualidade para essa época. O primeiro ponto que é essencial, né, que é o que a gente recomenda já de primeira, é o ajuste da lotação da fazenda, ou seja, a quantidade de animais que você tem na fazenda. Então, você tem uma situação de pasto já ruim, você tem que tentar diminuir essa lotação. Então, por exemplo, os produtores que já têm boi gordo pronto para o abate, é o momento deles não esperarem melhorar preço, mas sim já, né, fazer o abate desses animais já para reduzir essa carga, né? Produtores de cria, por exemplo, que têm vacas vazias, que estão no ponto, por exemplo, às vezes para abate, ou mesmo podem fazer essa comercialização como vaca magra, também
tem que utilizar esse tipo de categoria, né, para reduzir a carga da fazenda. Então esse é o primeiro ponto. E aí tentar investir em algumas técnicas específicas para cada categoria. Então animais, bois por exemplo, estão perto do ponto de abate, 15 arrobas, 14 arrobas, o produtor pode utilizar, por exemplo, a terminação intensiva a pasto, a TIP, que a gente costuma falar, ou mesmo confinamento, porque são duas técnicas que acabam, né, colocando os animais em áreas menores, né, você faz uma alimentação intensiva ali, liberando áreas para outras categorias. A pastagem, por exemplo, que não foi muito bem manejada, ela acabou ficando muito seca, né? Ela perde em proteína, índice de proteína. E o que o produtor precisa, por exemplo, oferecer para esses animais para compensar um pouco? Porque o volumoso ele vai ter no campo, né? E os nutrientes, como é que fica nesse ponto para aquele animal que ele não vai conseguir comercializar e ele precisa pelo menos manter o score corporal desse animal para que ele não perca muito peso, enfim. O que é essencial é essa suplementação de proteína que já está faltando no pasto mesmo, né, pelo seu amadurecimento, né, normalmente nessa época, e também o pasto ele perde na questão que a gente chama de digestibilidade, o quanto que o animal consegue aproveitar daquele capim. Uma situação normal de águas aproveitaria lá em torno de 60% e agora na seca começa a aproveitar 35%, 40%. Então aí tudo depende da categoria que o produtor está trabalhando. Por exemplo, uma categoria de cria, vacas de cria, a gente recomenda uma suplementação proteica de baixo consumo, tal como um saureado ou um suplemento proteico com um alto teor de proteína, mas que o animal vai consumir pouco. Isso é o suficiente, né, para o animal manter o peso e ainda ter um custo-benefício bom para o produtor. Pensando numa categoria de recria, né, animais de 200 quilos, 300 quilos, que eu vou fazer a terminação ainda lá na frente, o ideal é já melhorar um pouquinho essa suplementação, trabalhar com uma suplementação proteica energética, por exemplo, o consumo é um pouco maior, vai ser em torno de 1 quilo por dia, por exemplo, mas vai conseguir proporcionar um desempenho razoável de 300, 400 gramas por dia, né, em termos de ganho de peso, que é um bom desempenho para o período seco, né, para aguardar então depois o período das águas, né. E aí vem a fase de terminação. A fase de terminação já exige um pouco mais de energia, o animal é um pouco mais exigente de energia, então eu preciso usar uma ração mais concentrada, energia com mais farelo, fornecendo uma quantidade maior, né, para que o animal tenha desempenho lá de 1 quilo, 1,5 quilo por dia, por exemplo. Sempre vale lembrar que o produtor precisa fazer esse trabalho de manutenção do pasto para chegar no período de seca com bastante antecedência, né? Esse é o principal para ele não sofrer nessa época do ano. Exatamente, a gente tem assim, recomendações muito bem conhecidas para isso, né? Normalmente a gente fala para o produtor, olha, lá em março, por exemplo, você já começa a pensar na seca. Então ali é o momento, por exemplo, de já reduzir a lotação da fazenda, para começar a sobrar capim, né? Tem o que a gente chama de diferimento ou vedação de pastagem, né? Que é reservar uma área, retirar os animais dessa área, fazer uma adubação nitrogenada para o capim crescer ali durante 60, 90 dias e aquele ali vira uma reserva de volumoso para o produtor utilizar durante o período seco junto com um suplemento. Então são, né, duas técnicas aí que a gente tem recomendado, tem ainda outras, o confinamento é uma excelente técnica também para aqueles que têm um pouco mais de estrutura, uma variação do confinamento que a gente está chamando de sequestro, que é dedicada aos animais de recria, por exemplo, a bezerrada desmamou ali junho, maio, por exemplo, e para não entrar na seca e perder peso, os animais são confinados com uma dieta mais barata, mais rica em volumoso, uma silagem, um feno, eles vão ganhar lá 600 gramas por dia de peso, mas vai ser o suficiente para eles passarem bem a seca, liberando área de pastagem também para outras categorias. Então é isso, o produtor tem que começar a se planejar, às vezes lá no outono, lá no final das águas, para passar bem o período seco. O inverno aqui em Mato Grosso do Sul, ele tem uma característica também de ter altas temperaturas num período e baixas temperaturas em outro, né? Essa semana, por exemplo, nós tivemos aqui temperaturas de 40, 41 graus em Mato Grosso do Sul, de repente agora no fim de semana chegando a 10, 11 graus. E como é que essa amplitude térmica, essa variação compromete
no desempenho dos animais no campo. O Haroldo, que trabalha aqui na Embrapa Gado de Corte, difusor de tecnologia, vai explicar para a gente. O Haroldo, o Nelore sente bastante essa variação de temperatura? Ah, sente bastante, desde que essa variação ela seja maior que 20 graus dentro de um período de um dia. Né? Se exceder do 20 graus, ele não consegue se adaptar e pode sofrer estresse, perder produtividade só pela queda de temperatura. Enquanto um taurino tem uma capacidade menor e só suporta uma variação de 10 graus de um dia para o outro, sem sofrer estresse, sem afetar a produtividade. Fora dessa condição, já vai afetar a produção do animal, o ganho de peso diário. Mas tem uma faixa de conforto térmico que também, se for extrapolada pelo clima, vai afetar a produtividade do animal. No caso do Nelore, entre 15 e 30 graus, ele não vai, ele consegue se adaptar sem comprometer o ganho diário de peso. Ou seja, abaixo de 15 graus, ele pode consumir mais alimentos, tem mais apetite e se adapta sem perder a produção. Acima de 30 graus, ele consegue, acima de 25 a 30, até 35, ele vai bebendo mais água e também não altera seu apetite, não altera a produtividade. Mas extrapolando essas faixas continuamente, 2, 3 dias, vai afetar a produtividade do Nelore. E quais estratégias o produtor pode tomar no campo para que ele consiga ter um animal com conforto melhor, não sofrer tanto nessa época do ano? A gente sabe que no campo é um trabalho que também precisa ser feito de médio e longo prazo, né? O que o produtor precisa fazer no campo para dar esse certo conforto para os animais? Só tem soluções de médio a longo prazo, ou seja, a arborização das pastagens. Tanto protege contra os frios, quanto protege contra o calor. E aí são 2 métodos. Você tem as faixas de vegetação e tem os bosques. As faixas de vegetação, 3 a 4 metros de vegetação a cada 50 metros de distância, elas são mais complicadas para ser implantadas, dependeria de vedar a área aos animais por 2 anos, teria que cultivar uma lavoura nesse período ou produzir feno. A outra forma é a mais viável, construir bosque, né, de árvores nativas, que você pode até contar como área de reserva, né? Desde que você tenha bosque acima de 40 metros de diâmetro, você já vai oferecer uma proteção contra o clima, seja calor, seja o frio extremo. 40 metros de diâmetro, bosques feitos ou com eucalipto, que cresce rapidamente, em 3 anos você tem um bosque, ou com as nativas, que tem outras finalidades e pode ser até para extrair madeira no futuro. Em resumo, o criador que está pensando em montar um trabalho, seja na pecuária de cria ou na pecuária leiteira, seria interessante ele avaliar muito bem a condição financeira e a estratégia que ele vai ter, porque ele precisa pensar nessas saídas aí antes mesmo de querer ter os animais no campo, né? Perfeitamente. Principalmente diante da perspectiva de mudança climática que vem acontecendo, que não só mais calor, mas principalmente maior frequência de condições extremas de frio e de calor, é preciso pensar um ambiente de maior conforto térmico para esses animais. Simplesmente pensar em como introduzir árvores na sua pastagem. Tá vendo aí como estratégia faz toda a diferença no campo para você ter bons resultados? Fica a dica aí, tá? Vai se preparando para os próximos anos se você não se preparou para esse ano. Beleza, pecuarista? Eu tô indo embora, mas vou mostrar antes aqui algumas fotos que chegaram pra gente. Olha aí, o Jacinto mandou essa foto pra gente, tá se preparando para botar a roçadeira para funcionar aí, ó, lá de Interenos. Bom trabalho, tá, Jacinto? Olha aí o pessoal também mandando pra gente um abraço de Cidrolândia, a Nayana Nantes, pôr do sol lindo ontem. Maravilha, sucesso, tá? Um abraço também para José Luiz de Campo Grande, cuca, receita da mãe dele lá do sul do país, passeando com a família aí no Parque das Nações. Um forte abraço a todos vocês, o Mais Agro vai ficando por aqui, até o próximo programa. Tchau, tchau.
Ele pode fazer alguma coisa para te ajudar? Pode. Eu quero saber o que aconteceu pra você sumir ontem do jeito que você sumiu. TV Morena, você sempre à frente. Bom dia, MS. Oferecimento Açaí. Leve mais que economia. Leve o Economizaço Açaí. Corra pro abraço. Um bom dia especial para você que está aí do outro lado, já acompanhando a TV Morena. Terminou Mais Agro, a gente já chega 6h30 da manhã com as principais informações do seu dia, tá? Vamos juntos então até 7h30, tem muita informação por aqui. Sexta-feira, 21 de agosto, e a gente vai começar a falar da previsão do tempo hoje aqui no Bom Dia. O jornal já abre assim porque o pessoal, né, Amanda, quer saber o seguinte: como é que vai ficar o tempo para sexta-feira, como é que vai ficar o tempo para o final de semana. Sim, bom dia! Com certeza. Bom dia, Caio. Tudo bem? Tudo Muito bom dia a bem. você que está nos acompanhando. Pois é, a massa de ar polar não vai parar, viu? Ela avança e mantém o estado gelado. A semana realmente encerra totalmente diferente de como ela começou, e essa também é a expectativa para o fim de semana, até o domingo. A maior máxima prevista é de 31 graus lá em cima em Alcinópolis, e tirando os 30 graus previstos em Pedro Gomes e Coxim, todos os demais municípios devem ficar com as máximas abaixo dessa marca. Olha só, em Corumbá hoje as temperaturas vão até os 27 graus. O dia começa nos 9 graus em Ponta Porã e em Paranhos, são as duas menores mínimas do dia, e essa, inclusive, é a sensação térmica aqui de Campo Grande. A Climatempo traz mínima de 15 graus. O INMET já coloca essa mínima ali nos 13 e a sensação térmica é de 9. A máxima vai até os 25. E apesar do tempo predominantemente firme no estado, existe uma região que fica em alerta, na rota de possibilidade de chuva moderada e até forte. Você vai notar que essa região inclui aqui a nossa capital, tá? Nas atualizações dos sistemas da madrugada, os modelos da Climatempo não apontaram chuva para cá, nem grandes volumes para essa região hoje. Mas a meteorologia alerta que é uma área de atenção, porque a gente tem fluxo de umidade em baixos níveis da atmosfera com a passagem dessa frente fria. Isso pode favorecer, sim, a formação de pancadas nessas áreas mais do norte e da região central aqui do estado. Fora isso, a gente tem pouquíssimos volumes previstos ali para Bodoquena e Niuaque, sem chuva significativa em todas as regiões. Inclusive, a falta de chuva traz de novo aquele alerta moderado para baixa umidade no ar, e a partir das 10 da manhã esse alerta sai de moderado e fica severo. Esse ar gelado continua até o domingo, então a gente pode deixar as blusas de frio e as cobertas fora do armário. Muito bem. Inclusive, a gente tinha essa previsão de frio. Hoje eu saí de casa e falei, nossa, eu achei que estaria mais frio. Não estava tão frio muita assim, gente né? me falou isso, viu, Caio? Sim, é realmente, mas eu já achei mais gelado hoje. Eu Beijo, já senti Amanda, mais até frio já. hoje. Beijo, até mais. 6h33. Vamos seguindo com as informações aqui no Bom Dia MS. Nós vamos falar agora do que mesmo? Do feminicídio, né? Vamos falar do feminicídio. Deve passar por audiência de custódia hoje aqui na capital. Lorival da Cruz Neto, de 19 anos, preso suspeito de matar Josiane Oliveira Nunes, de 33 anos. É o 22º feminicídio no estado este ano. A audiência, na audiência, a justiça vai decidir se o rapaz vai permanecer preso. Josiane foi morta na noite de quarta-feira, na residência do casal no bairro Tiradentes, a golpes de foice. O suspeito foi preso 8 horas depois em Jaraguari. Segundo a Polícia Civil, Josiane já havia procurado a Delegacia da Mulher no mês passado e pedido uma medida protetiva de urgência. A proteção foi concedida, mas acabou revogada há poucos dias, a pedido da própria vítima. Josiane será sepultada hoje em Porto Murtinho, onde moram os pais. A gente conversou com a mãe da Josiane
Infelizmente, mais uma família que sente essa dor causada pelo ódio de gênero, que, segundo especialistas, muitas vezes começa com o afastamento da família, com o afastamento dos amigos. Entenda um pouco mais. Dona Pascoalina mora em Porto Murtinho e ficou quase 2 meses sem ter nenhum contato com a filha, até saber pela televisão que Josiane, que morava em Campo Grande, havia sido assassinada. Eu, como mãe, é muito triste, é difícil, mas eu não quero guardar mágoa no coração. É o recado que eu dou para ele, que ele busque em Deus, e eu também não vou guardar mágoa. Eu perdoo ele por tudo que ele fez, porque eu não tenho palavra para falar, mas eu não posso guardar mágoa no meu coração, com tudo que ele fez. Ele tirou a vida da minha filha, mas eu não posso deixar essa raiva, esse rancor, né, o ódio entrar no meu coração. Josiane Oliveira Nunes, de 33 anos, foi morta dentro de casa na última quarta-feira, na região do bairro Tiradentes, em Campo Grande. O suspeito de cometer o feminicídio é Lourival da Cruz Neto, de 19 anos, que foi preso horas depois do crime. Ainda de acordo com a mãe da vítima, ela tinha uma medida protetiva porque já havia sido agredida pelo suspeito, que tinha histórico de violência. Eles estavam de briga, né? Que ela ficou, uma vez ela estava grávida, que inclusive ela estava minha filha caçula e minha neta também, as 3 grávidas, né? Então aí ela falou, aí ela perdeu o bebê, acho que de 8 quase para 9 meses. De acordo com a Secretaria de Justiça e Segurança Pública aqui de Mato Grosso do Sul, do começo do ano até agora foram registrados 22 feminicídios aqui no estado, 4 deles em Campo Grande. De acordo com especialistas, o feminicídio é a última ponta da violência, que começa muito antes, com abusos psicológicos, como, por exemplo, controle de roupas, das amizades, do celular e o contato com a família, até chegar às brigas, que mostram algo errado no relacionamento. O sinal e uma briga é porque ambas as partes já têm alguma coisa que não está alinhada nesse relacionamento, né? É o descontentamento pessoal das atitudes do outro, seja do homem ou da mulher. Então, se eu não busco uma ajuda dentro, e não identifico e não busco essa ajuda, são fatores que vai levando mesmo, tanto para o fim de uma relação, ou para que ela possa chegar até mesmo numa tragédia. Em muitos casos, as vítimas de feminicídio tinham medida protetiva contra os agressores, que na maioria das vezes são companheiros, namorados ou maridos. Ainda de acordo com a especialista, o recomeço de um relacionamento pode fazer com que pessoas próximas desacreditem num fim trágico. Para quem vive um ciclo de violência, é importante lembrar que as redes de apoio estão prontas. Não deixem de buscar as redes de apoio. O Instituto sempre esteve aberto para essas mulheres e qualquer dúvida, se eu tenho dúvida, se eu não tenho mais confiança nesse parceiro, eu tenho que buscar ajuda. Se eu não tenho um amigo, eu tenho uma rede de apoio. Se eu não tenho mais um familiar onde eu possa poder pedir ajuda, eu tenho a rede de apoio. E os órgãos também de proteção, que é muito importante a mulher estar procurando. Ainda neste assunto, o Ministério Público do Trabalho em Mato Grosso do Sul lançou a Política Nacional Vanessa Ricarte de Prevenção e Combate à Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher. A iniciativa passa a orientar a atuação do MPT em todas as unidades do país, tá bom? A política recebe o nome da jornalista Vanessa Ricarte, assassinada pelo noivo em fevereiro do ano passado. O documento prevê ações de acolhimento às vítimas, capacitação e conscientização sobre a violência doméstica e incentiva a autonomia econômica. A procuradora-chefe do Ministério Público do Trabalho e ministra substituta das Mulheres falaram sobre a iniciativa. Com essa política, ela é, na verdade, um protocolo, uma previsão feita pelo nosso procurador-geral de vários eixos de atuação visando abarcar essa situação atinente à violência doméstica. Ela prevê também que o MPT irá cumprir a cota nos seus contratos públicos de contratação
de mulheres vítimas de violência, para prever a possibilidade dessas mulheres terem condições de galgar postos formais de trabalho. E também temos na nossa atuação finalística, o que o MPT faz rotineiramente na defesa das relações de trabalho, que é garantir que essas mulheres possam ingressar de maneira formal, de maneira protegida no mercado de trabalho. Então, isso visa tentar coibir esse problema, essa vulnerabilidade que elas têm, principalmente financeira, que muitas vezes fazem com que elas não tenham condições de romper um ciclo de violência. Agora o Ministério Público do Trabalho lançando essa política, tendo o nome da Vanessa, que infelizmente foi mais uma mulher que nós perdemos para uma violência estrutural, pautada aí numa sociedade machista, patriarcal, misógina. Inclusive nós estamos numa luta no Congresso Nacional para que seja aprovada a lei de criminalização da misoginia, porque violência contra a mulher e feminicídio é um crime de ódio, é um crime que é inaceitável porque ele é 100% evitável e 100% inaceitável. A gente vai para o primeiro intervalo de hoje aqui do Bom Dia. Você vai ver na tela imagens ao vivo de Dourados. No próximo bloco a gente fala sobre a situação da chikungunya lá na região, tá? Você que está me acompanhando em Dourados, fica com a gente. Eu volto em 1 minuto e meio. Linda casa, hein, Pedrão? E essas pedras aqui, hein? Deve ter ficado no olho da cara, né? Que nada. Esse é um revestimento novo da Velutex. Ele cria esse efeito de pedras naturais. Não acredito que isso é revestimento. Eu não boto fé. Gato escaldado tem medo de água fria. Velutex, pode ir tranquila, querida. Eu te disse. Nova linha Velutex. Nova embalagem, mais qualidade e rendimento que cobre tudo. Pode cobrar. Velutex, 25 anos. Orgulho das nossas cores. Poesia é voar fora da asa. Na Chevrolet, o seu carro zero vem junto com as melhores condições. Novo Onix vem junto com 5 anos de garantia e a conectividade do Wi-Fi nativo, com parcelas fixas de R$ 1.499 e entrada reduzida de R$ 28.300. E novo Tracker vem junto com a segurança do OnStar por apenas R$ 119.900 com taxa zero. Isso mesmo, seu novo Tracker com taxa zero. Vá a uma concessionária e aproveite essas ofertas. Chevrolet. Olá, no encontro desta sexta-feira você vai descobrir alguns truques que podem ajudar na saúde da sua voz. No meu sofá, o papo é com a Maria Ribeiro, a Bia de Quem Ama Cuida. E comigo aqui no palco eu vou receber o cantor Filho do Piseiro, um fenômeno que está levando esse gênero musical para todo o Brasil. Estou te esperando, você já sabe, 9h30 da manhã, logo depois do Bom Dia Brasil. Até lá! Bom Dia MS de volta na sua televisão. Para você que está chegando agora, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Um motorista morreu depois de bater o carro contra um caminhão na BR-163, aqui na capital. O Diego Queiroz está lá no local do acidente e vai trazer mais informações. Esse acidente foi ontem, né, Diego? Bom dia. Oi, Caio, bom dia especialmente a você que assiste a gente. Sim, esse acidente aconteceu ontem à tarde aqui na capital. Foi inclusive perto de uma base da concessionária que cuida da BR-163. Infelizmente, uma pessoa não resistiu aos ferimentos. A gente tem imagens desse acidente. Esse motorista não resistiu e morreu. O carro dessa vítima bateu contra um caminhão e com o impacto houve vazamento de GNV. A identidade da vítima ainda não foi divulgada. Equipes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar foram chamadas e conseguiram conter o vazamento. O motorista do caminhão não se feriu e, por causa do risco e do trabalho das equipes de resgate, a rodovia foi interditada nos 2 sentidos. E o congestionamento chegou a 2,5 km em cada um dos lados. Às 7 da noite, o trânsito voltou, mas no sistema pare e siga e só normalizou por volta das 9 horas da noite. E segundo a Secretaria de Segurança Pública do Estado, 276 pessoas já morreram no trânsito aqui em Mato Grosso do Sul só este ano. Caio. Beleza, Diego, obrigado, viu, pela sua participação, até daqui a pouco. Vamos trocar de assunto aqui no Bom Dia, porque o Brasil todo está em campanha de multivacinação. Hoje, em Ponta Porã, começa uma ação especial para atualizar a caderneta de quem tem o cartão do SUS. Como vai funcionar tudo isso? O Lineker Ribeiro vai chegar ao vivo trazendo para a gente. Bom dia!
Oi, Caio, bom dia para você, bom dia a todos. Pois é, aqui em Ponta Porã, ações pelo dia D de multivacinação começam hoje e vão até domingo. E olha, hoje essas ações são voltadas especificamente lá para o distrito da cabeceira do APA, doses de todas as vacinas previstas no calendário brasileiro de vacinação e serão disponíveis no local das 7h30 da manhã até 12h30. Vale lembrar que para poder vacinar, o público-alvo são crianças e também adolescentes de até 15 anos de idade, mas aqui em Ponta Porã, a Secretaria Municipal de Saúde orienta e convida toda a população a conferir a carteirinha de vacinação e em caso de que seja necessário atualizar as doses, é só procurar um dos locais. Agora, amanhã, até mesmo as salas de vacinação das unidades básicas de saúde aqui da cidade, que funcionam normalmente de segunda a sexta-feira, vão atender das 7h30 da manhã até 12h30. Essa ação também se estende lá para o distrito de Itamaraty, onde amanhã a ação será realizada das 9 horas da manhã até as 5 da tarde e no domingo das 8 horas até as 4 horas da tarde. Outro destaque é que as vacinas também serão disponíveis no Horto Florestal aqui de Ponta Porã amanhã à tarde, das 2h30 até as 7h30 da noite. A orientação é que para a população levar não só a carteirinha de vacinação, mas também um documento oficial e, além disso, o cartão do SUS ou então CPF. E olha, ações pelo dia D da multivacinação também serão realizadas em pelo menos outras 3 cidades aqui da região sul do estado. Lá em Mundo Novo será amanhã, das 8 horas da manhã até as 3 da tarde. Em Eldorado, será no posto central, das 9 horas da manhã até as 2 da tarde. E em Vicentina, também no posto central, das 7 da manhã até a 1 hora da tarde. Nessas 3 cidades, a ação estará voltada especificamente a crianças e adolescentes. Caio. Obrigado, Lineker. Bom trabalho para você aí em Ponta Porã. 6h46, agora a gente segue com informações aqui no Bom Dia, ainda falando de saúde, porque Dourados vive um cenário de epidemia de chikungunya, você vem acompanhando, inclusive, com a gente. Os números mais recentes mostram uma mudança no comportamento da doença. O Rodrigo de Freitas vai chegar aqui trazendo mais informações. Que mudança é essa, Rodrigo? Os casos diminuíram? Conta esse panorama pra gente. Oi, Caio, bom dia para você, para todo mundo que acompanha a gente aqui no Bom Dia MS. Olha, Dourados já viveu momentos mais críticos num cenário de epidemia de chikungunya, especialmente no começo do primeiro semestre desse ano, quando a procura por atendimento médico esteve bastante alta e também haviam centenas de casos confirmados todas as semanas. Agora esse cenário é um pouco diferente, com a redução aí dos números, né, de casos notificados da doença, mas ainda assim a chikungunya inspira cuidados, ainda gera alerta. Eu lembro a quem nos acompanha que Dourados decretou inclusive situação de emergência pela doença e essa situação segue por aqui. Um novo boletim de monitoramento divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde traz esse panorama aqui para a gente. Até o momento, são 18 mortes pela doença registradas aqui em Dourados esse ano. Também, nesse momento, não há nenhuma morte sob investigação. O boletim também registrou aí cerca de 101 casos confirmados na área urbana aqui de Dourados e na comunidade, na reserva indígena, né, nas aldeias de Jaguapiru e Bororó. Até o momento houve 6 confirmações. Atualmente há 48 casos de chikungunya de suspeita sob investigação, considerando área urbana e também a zona aqui da aldeia, a zona das reservas indígenas, aldeia Jaguapiru e Bororó. Sobre esse cenário da doença aqui no nosso município, especialmente com a disponibilidade da vacina, o secretário de Saúde, o Márcio Figueiredo, falou à nossa equipe então sobre tudo isso. Vamos acompanhar. Estamos numa fase decrescente da epidemia, mas ainda preocupante de alerta, tendo em vista que nós temos aí um cenário nos próximos meses, que a gente vai ter um aumento do calor extremo aqui, com a vigência já do início das chuvas e que a gente pode ter sim aqui uma segunda onda. Então é muito importante que a população em geral participe junto com o poder público das ações, principalmente de controle vetorial, porque já se mostrou nesse período da epidemia mais forte, que foi em março e abril, que a gente teve
muito do que a gente encontrou nos bairros estavam dentro dos domicílios, principalmente a questão do lixo e principalmente da questão dos criadouros. Os criadouros, importante dizer que mais de 70% dos criadouros encontrados foram dentro do domicílio. Então, a importância da população em nos ajudar nesse sentido. 70% dos criadores dentro de casa, né? Olha só agora essa mensagem aqui do Vinícius. Ele está participando, né, mandando aqui pra gente, e gostaria de enviar um vídeo sobre a situação que se encontra há mais de anos, né, o povo jogando lixo, mal cuidado, a gente não sabe se é a base aérea, se tem que cuidar, ou a prefeitura. No fim, nenhum deles cuida e ainda o pessoal vem jogar lixo aqui. A rua Coronel Atos da Silveira, esquina com a rua Leão Zardo, lá no bairro São Conrado. Percebam só, gente, a quantidade de lixo ali na beira deste muro, né, que pelo que o Vinícius disse aqui, é o muro ali, né, aquela parte no fundo da base aérea de Campo Grande. Que coisa, né? Isso aqui é um exemplo claro dos criadouros do mosquito. O mosquito que leva aquela dengue, leva chikungunya e outras doenças também. Então todo mundo precisa compartilhar este cuidado, não jogando lixo na beira da rua, por exemplo, não é, para que a gente não tenha aumentos de casos. Estamos no período de estiagem, tudo bem, mas a chuva volta em breve e tudo tem que estar organizado. Aí cada um precisa fazer a sua parte. Faltando 10 para as 7, mais um intervalo aqui no Bom Dia. Você vê imagens da nossa torre, aqui ao alto da nossa capital. Olha só, o sol saindo, a capital começando mais um dia, mais geladinha hoje. Daqui a pouco eu volto, tá? Com mais informações aqui no Bom Dia. Fica comigo. Qual é o caminho para um futuro mais potente? É a força da nossa terra, a garra do nosso povo, no campo que produz e na cidade que se transforma. A Energisa segue junto com o Mato Grosso do Sul, investindo na infraestrutura que impulsiona. Porque aqui a energia não para, ela move, avança, energiza a gente. Energisa com S de Brasil, com S de Mato Grosso do Sul. A caminhonete mais segura e econômica do Brasil com um novo motor biturbo de 205 cavalos. A hora de garantir a sua Triton 2027 por um preço inédito é agora. Com versões de 274.990 por 249.990 e com supervalorização de até 29 mil na troca do seu seminovo. Você é pantaneira de verdade, né? E a gente, assim, aprendeu desde criança Desde criança já. É, mexer com comida, essas coisas assim, tudo já. Aprendeu de tudo, né? Os saberes e as vivências reunidos em volta da mesa. É uma receita que ela vem passando de gerações em gerações. Quer saber que receita é essa? Então vem passar a tarde com a gente, ao lado dessas mulheres pantaneiras. Amanhã, depois da novela Além do Tempo, no meu MS. Bom dia, MS, de volta na sua televisão, 6h52, aí a bordo do nosso Motolink, o Fábio Rodrigues, ali na 14, mostrando a movimentação na região central de Campo Grande. Mais um dia começando, não é? Bom trabalho para você, Fábio. Aqui, um telespectador do Bom Dia mandou uma mensagem reclamando de uma situação em frente a uma escola municipal, a Escola Municipal Professor Alcídio Pimentel. É o Rafael que mandou esse vídeo, confiram. Na Escola Alcídio Pimentel, aqui na Vila Carvalho, uma situação do mato aqui, ó. As crianças tendo que passar aqui, ó, pela rua, aqui, tudinho, porque não tem condições de passar pela calçada. Então, o mato toma conta e a escola não limpa. Obrigado, Rafael, pela sua participação, pela sua mensagem e o alerta, inclusive, né, sobre essa situação do Mato Alto ali na escola Alcídio Pimentel. A gente vai para lá ao vivo falar com a Ingrid Rocha, que ela foi conferir essa situação. As crianças, então, precisam sair da calçada, Ingrid, para poder atravessar. Bom dia.
É isso mesmo, Caio. Bom dia para você e a todos que estão acompanhando a gente. Bom, nós viemos exatamente neste ponto do vídeo mostrado pelo nosso telespectador e não mudou nada desde então, tá? Ali para trás a gente vê que tem mais mato alto, mas a gente veio aqui no meio para tentar ver o que tem aqui que impede a passagem das pessoas. Além da questão do mato alto, ó, chamar a atenção que tem gente que aproveita para jogar lixo. A gente encontra um pouco de tudo por aqui. Tem garrafa de vidro, o que parece aí um pedaço de uma cadeira de plástico também, pedaços de madeira, tudo descartado aqui. Então, realmente impede que as pessoas passem pelo local. A gente vai indo bem devagarzinho, até para tomar um certo cuidado por aqui. Realmente precisa disso. E aí o que acontece? Quem passa aqui pelo local acaba desviando, ó, a gente mostra para vocês o que parece aí pedaços de um armário que foi descartado aqui no local também. E aí, moradores, pessoas, né, crianças, adolescentes que estudam aqui na escola municipal não tem muito o que fazer, né? Eles precisam ir para a rua, o que corre o risco aí de acidente. A gente continua mostrando o que tem por aqui, ó, tem pedaço de fio também, mais lixo descartado aqui no local, ó, a gente encontra muito lixo mesmo. Então, além do mato alto que impede a passagem das pessoas, teve gente que aproveitou para jogar lixo aqui. A gente presenciou algumas famílias que passaram aqui pelo local, que eles sempre fazem o caminho é ir para a rua, pela Joaquim Manuel de Carvalho, as pessoas acabam passando pela rua mesmo, porque realmente por ali é bem complicado. A gente já estava ali no meio do caminho, então a gente conseguiu mostrar, mas chega um trecho ali que você não consegue passar, porque a vegetação realmente está muito alta, tem o risco de acidente. E o que chama a atenção também é que virando aqui, né, na parte da escola que a gente foi agora, ó, quando a gente chegou até levamos um susto, porque na parte onde fica na frente da escola tá tudo certinho, até tem uma vegetação ali, aparentemente foi cortada recentemente, mas está tudo muito arrumado, né? E aí realmente fica muito diferente do que a gente acabou de mostrar aqui para vocês. Ali é a entrada ali da escola, né? Escola Municipal Alcídio Pimentel, e a gente vai encaminhar essa demanda para a prefeitura para pedir uma resposta, porque realmente é uma situação que apresenta perigo, né, para quem passa aqui na região. Volto com você. É uma situação bem diferente, né, Ingrid? A frente da escola com a lateral aí. A escola municipal, obviamente, eu reforço o que você falou, a gente vai encaminhar essa demanda para a Prefeitura de Campo Grande, né? Acionando aí a Secretaria Municipal de Educação e também a Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos, essas secretarias responsáveis, né, pela escola, obviamente pela limpeza urbana, para entender qual é o motivo de na frente estar limpinho, na lateral tá tudo sujo e as crianças, os adolescentes passando pela rua. Olha só, esse lixo aí tá há um bom tempo, né? Só pelo jeito, pela altura do mato e também pelo jeito desse lixo, tem muito tempo que ele foi descartado aí. É um absurdo a gente vê uma escola municipal em período de aula suja assim. Chegando à resposta, a gente volta nesse assunto, compromisso do Bom Dia com o pessoal da Vila Carvalho. Fechou? Participações dos telespectadores. Falamos essa semana do furto de hidrômetro. Falamos bastante, inclusive, na insegurança dos moradores. Nós tivemos casos registrados na Anhanhá. Olha só o Orlando Coutinho mandando a mensagem aqui, ó. Morador do Conjunto Paraty. Infelizmente, acabaram de roubar o hidrômetro de água. Isso já está virando piada na nossa cidade. Uma vez que os bandidos fazem o que quer, continua impune. A reclamação do Orlando. Olha só ali, aquela parte do relógio que faz a aferição da água, né? Todo o material ali, inclusive, tudo embora. Orlando, tem que registrar o boletim de ocorrência, beleza? Para você solicitar para a concessionária a reposição deste equipamento. Eu espero muito que você tenha sido uma vítima de pelo menos nesses últimos 12 meses, né? Seja a primeira vez nesses últimos 12 meses. Porque daí a reposição é de graça, segundo a concessionária. Se não, se for a segunda ou a terceira, em menos de um ano, você vai ter que pagar R$321, infelizmente, tá? Infelizmente. Obrigado pela sua participação aqui no Bom Dia. Rapidinho, deixa eu passar aqui para outros telespectadores também. A Arlete de Corumbá, comendo uma bela de uma chipa nesta manhã de sexta-feira. Um café da manhã abençoado para você, Arlete, e para todo mundo de Corumbá. É por isso que a gente vai ao vivo para lá agora. Imagem da nossa torre lá em Corumbá, 6h58, faltando 2 minutinhos para as 7 da manhã. Olha só que beleza de imagem, hein? O Rio Paraguai, uma barcaça passando lá ao fundo, já sumindo na sua imagem. E tá ventando por lá, ó, a câmera chacoalhando. Ao vivo, lá de Corumbá, e eu volto já.
Na Safra, cada minuto conta. E ter ao lado uma empresa de confiança faz toda a diferença. A Comagran tem esse compromisso com quem move o agro todos os dias. Comagran, ajudando a produzir. O destino perfeito para a sua família existe e está mais perto do que você imagina. Um refúgio de exclusividade e conforto, em perfeita harmonia com a essência de bonito. Da fauna exuberante aos sabores da alta gastronomia. Cada instante aqui se transforma em lembranças inesquecíveis. Zagaia Eco Resort. Bonito é estar aqui. O convite é especial. Nessa sexta-feira tem o 4º jantar do nosso Jogo de Panelas em São Paulo. Oba! Quem está no comando agora, sabe quem é? É a Graça do Dan. E o tema da noite é um dos melhores, cultura pop dos anos 80. Ele também vai estar aqui com a gente para descobrir as notas que recebeu, então sugiro que você venha com a gente. É isso aí. Vai ser? Logo depois do encontro, galera. Vem com a gente, hein? Sete em ponto. Você que mora no sul, no leste do estado, fique agora com as notícias da sua região. Muito obrigado pela audiência, tá? Até segunda-feira, às 6 da manhã. Vou seguindo por aqui com parte de Mato Grosso do Sul, na audiência do Bom Dia MS. Você vai conhecer, gente, a angústia de uma família que não consegue trazer para Campo Grande o corpo de um familiar que morreu em Santarém, Portugal. O IML deu um prazo até o dia 3 de setembro para que o traslado seja feito. Se isso não acontecer, o corpo será enterrado em Portugal, longe dos familiares que estão aqui em Campo Grande. Você vai entender agora um pouco mais dessa história e essa angústia, claro, na reportagem da Rafaela Moreira e da Mariana Gaúna. A vida desta família mudou no dia em que recebeu a notícia da morte de Ramão, de 50 anos. Ele morava em Portugal há 3 anos e trabalhava como motorista de aplicativo. Eles chegaram para me dar notícia e eu pensei, meu pai faleceu. A gente já estava meio que preparando pela idade, pelo tempo, sabe? Mas quando ele falou que era meu irmão, não sei se foi um choque, porque às vezes o choque você se recupera, mas algo dentro da gente se rasgou. Rasgou e está sangrando todo dia. Menino muito trabalhador, menino estudioso, lutou muito e era um grande sonhador. Ele é assim, um dos irmãos, acho que mais tinha sonhos. Ele sempre sonhou e sonhou muito com ter uma vida melhor. E ele queria dar uma vida melhor, queria ter uma vida melhor para ele e proporcionar isso para a gente também. Desde o dia 4 de agosto, a dor da perda de um familiar se mistura à angústia de não poder se despedir. A família enfrenta dificuldades para trazer o corpo de Ramão de Portugal para o Brasil. Meu irmão está hoje no hospital no distrito de Santarém, lá em Portugal. Ele está lá no necrotério. A nossa luta hoje realmente é regressar para que ele primeiro tenha um enterro digno. Segundo, para que a gente possa, como família, rever, prestar, se reunir juntos para poder velar ele ou sepultar. Mas que ele esteja aonde ele nasceu, aonde ele cresceu, aonde é o lugar dele. Além de ainda não saber a causa da morte, eles lutam contra o tempo. Isso porque se o translado não for feito até o dia 3 de setembro, Ramão será enterrado em Portugal, longe de toda a família. Temos a plena convicção que o lugar dele é aqui. Que ele seja repatriado para o seu país, ele é um cidadão brasileiro e tem esse direito. A família criou uma campanha de arrecadação. Também enfrenta a burocracia para conseguir o translado. A família já buscou orientação no consulado português, no Ministério das Relações Exteriores, no governo do estado e na prefeitura. Segundo os familiares, os órgãos informaram que não têm responsabilidade ou recursos para custear o translado. Agora, a família conta com a Defensoria Pública, onde foi feito um pedido de transferência do corpo. Infelizmente, nós não temos o recurso disponível para concretizar isso. Então, hoje, com uma esperança, sim, a gente recebeu uma informação da DPU que o nosso pedido de urgência ele foi acatado, né? Foi decidido preliminarmente que a AGU, através do Ministério de Relações Exteriores, vai ter um prazo para poder estar efetuando esse translado. Contudo, eles ainda podem recorrer. Nós, enquanto família, não estamos medindo
esforços, né? Nós queremos poder proporcionar esse sepultamento digno não só para ele, mas para nós também. Então a gente foi através de toda a ajuda possível. E aqui no portal Primeira Página, a gente continua atualizando o caso e o sofrimento desta família. A Justiça garante o traslado de brasileiro morto em Portugal, só que a família, obviamente, segue aflita, né, gente? Porque a União pode recorrer dessa decisão que ainda está em primeira instância. O tempo dado à família brasileira está esgotando, como você acompanhou na reportagem, até o dia 3 de setembro, para que eles consigam trazer o corpo, então, do campograndense Ramon Segovia Ortiz, que está lá em Portugal. Senão, ele vai ser enterrado lá mesmo, né? É o prazo que o Instituto Médico Legal estabeleceu para a família de Campo Grande. Para você saber mais dessa história, inclusive essa atualização da decisão da Justiça Federal, acesse o portal Primeira Página, primeirapagina.com.br/ms. A notícia está lá em destaque para vocês, tá bom? Seguindo aqui com o jornal, são 7h04. Vamos falar de trânsito agora. Te mostro imagem ao vivo da nossa torre aqui na Eduardo Elias Aran. Já temos uma movimentação intensa, muita gente indo para o trabalho nesta sexta-feira, não é verdade? Olha só, muita gente descendo, inclusive sentido Costa e Silva. Um bom dia a todos. Vai dar tudo certo nesta sexta, tá? Na MS 168, em Coxinho, o tráfego segue interditado na ponte sobre o rio Taquari. Bombeiros trabalham nas águas para identificar pontos de sustentação e retirar aquele caminhão que caiu com o desabamento de parte da estrutura, matando um caminhoneiro. Segundo o governo do estado, esse trabalho do Corpo de Bombeiros é necessário para garantir uma operação segura no local. É que o veículo está a 4 metros de profundidade, em uma região de bastante correnteza e baixa visibilidade. E o concreto, gente, está sobre o caminhão. Depois de que tudo for retirado, vai ser feita uma perícia nos materiais, como parte da apuração sobre as causas do acidente. A Polícia Civil também investiga o caso em função da morte deste caminhoneiro. E quem mora na região da Gameleira, no distrito de Ayanduí, está sem acesso lá na região pela estrada por causa da queda de uma ponte de madeira sobre o rio Ayanduí, na MS 455, entre Campo Grande e Sidrolândia, tá? Essa estrutura, gente, desabou há quase 2 semanas depois que uma carreta carregada com milho passou pelo local. Desde então, esse trecho está interditado e nenhum veículo consegue passar. Essa ponte fica em uma região muito importante para os moradores, para produtores rurais, trabalhadores que precisam se deslocar entre Campo Grande e Sidrolândia e distritos como Ayanduí e Capão Seco. A gente está acompanhando essa situação da ponte. A reportagem completa você vai assistir logo mais no MS1 às 10h45, tá? Fique ligado. Um silo desabou na tarde de ontem em São Gabriel do Oeste. As imagens aéreas mostram a estrutura toda destruída. Esse silo havia sido recém-construído e estava sendo utilizado pela primeira vez para armazenar milho. Segundo um dos diretores dessa unidade, a estrutura tem capacidade para armazenar até 42 mil toneladas. No momento desse desabamento, cerca de 80% da capacidade estava ocupada. Ainda conforme o diretor, as primeiras informações apontam que as paredes da estrutura teriam cedido, provocando essa queda no teto. Ninguém ficou ferido, felizmente, tá? No momento do desabamento foi registrado pelo próprio diretor que retornava de uma viagem. Esse momento, né, do desabamento, o diretor registrou retornando dessa viagem aí, quando sobrevoava, inclusive, essa região. Voltando aqui agora para os nossos portais, o portal Primeira Página, inclusive, tem essa notícia do desabamento desse armazém lá em São Gabriel do Oeste. O MPT, essa Política Nacional de Proteção às Mulheres, nós já falamos também. A Justiça negou habeas corpus e mantém a prisão do ex-deputado Neno Razuk. Tá? Informação também que você pode acompanhar a atualização sobre o ex-deputado Neno Razuk no portal G1MS. A notícia do campograndense que está lá em Portugal, e essa informação eu preciso chamar a atenção para vocês, que nós falamos dela ontem aqui no Bom Dia MS. E olha só, cardiologista é solto após 6 dias preso por suspeita de feminicídio da esposa aqui em Campo Grande. João Jasbic Neto, de 78 anos, estava preso desde sábado. A defesa apresentou habeas corpus e conseguiu a soltura nesta quinta-feira.
Nós exibimos até ontem, inclusive aqui no Bom Dia, uma reportagem da família falando de todo esse caso, não é? E aí você tem essa atualização, imagina só como é que fica o psicológico desta família, não é? Vendo este homem solto novamente. Bom, acesse o portal G1MS para você entender um pouco mais do caso, tá? Da soltura, então, de João Jasbic Neto, aqui pela Justiça. 7h09, mais de 21 mil casos de síndrome respiratória grave ligada ao vírus sincicial respiratório já foram registrados no país este ano. Essa doença, gente, afeta principalmente bebês e pode levar à internação e reforça a importância da imunização. Veja. Mesmo tratando em casa por orientação médica, Agatha precisou voltar para o hospital. E logo depois de uma consulta foi internada. Foram 4 dias sob supervisão médica por causa de uma bronquiolite causada pelo vírus sincicial respiratório. Ela tinha sintomas, mas não aqueles sintomas que a gente considera grave, que é a febre. Ela não teve febre. Quando eu fui trocá-la, eu percebi um afundamento nas costelinhas quando ela respirava, que é um sintoma de esforço respiratório. Então, o que me chamou a atenção é que me parecia que ela estava com falta de ar, com esforço respiratório. Isso que nos fez ir até o hospital. A pequena só não continuou internada por mais um tempo, porque a família se comprometeu a fazer a fisioterapia da bebê em casa. Ela ainda teve que usar bombinhas para melhorar as funções respiratórias. Parecia que ela estava bem e, de repente, ela ficava mal. Então, isso oscilava bastante. Hoje, a Agatha está bem, mas Camila continua de olho para observar se os sintomas voltam. 80% dos casos de bronquiolite, como o da Agatha, e 60% dos de pneumonia em crianças menores de 2 anos de idade são provocados pelo vírus sincicial respiratório, segundo a Sociedade Brasileira de Imunizações. Só este ano, o Brasil já registrou mais de 21 mil episódios de síndrome respiratória aguda grave em crianças nessa mesma idade. Esse médico pediatra alerta que os sintomas do vírus sincicial respiratório não podem ser ignorados, já que a doença causa problemas sérios de saúde. Coriza, tosse, uma febre baixa. E aí, com o passar dos dias, normalmente do 2º para o 3º dia em diante, esses sintomas eles podem evoluir para um quadro mais grave. Um esforço respiratório, dificuldade respiratória, prostração, sonolência, dificuldade de amamentação, febre alta, e que aí exige um tratamento rápido, um tratamento já imediato. Lavar as mãos, evitar contato com pessoas doentes e usar máscara quando estiver com os sintomas são medidas essenciais para evitar contaminar alguém e ser contaminado. Mas a imunização também é indispensável. A gestante, ela pode se proteger com a vacina do vírus sincicial respiratório a partir da 28ª semana de vida, tanto no SUS, que existe gratuitamente, quanto em clínicas privadas. A criança pequena, o bebê, ele pode se proteger contra o anticorpo monoclonal da bronquiolite, que é importante também. As crianças que nasceram prematuras até 36 semanas, existe disponível gratuitamente no SUS, e as crianças que não nasceram prematuras, existe esse anticorpo nas clínicas privadas também. Bom, você viu aí, né, mais uma vez, a importância da vacinação nos cuidados com a saúde. A gente lembra que amanhã é o dia D da campanha de multivacinação, oportunidade de colocar a imunização em dia, porque várias unidades de saúde vão estar abertas para esse serviço. Uma delas, inclusive, é a 26 de agosto, que fica na Rui Barbosa, com a Dolor Ferreira de Andrade, no bairro São Francisco. A gente está vendo aí imagens ao vivo do local. Nosso repórter cinematográfico Fábio Rodrigues mostrando ali, esse movimento está começando, né? O dia começando na unidade de saúde. Essa, a 26 de agosto, e outras 22 unidades vão abrir amanhã, das 7 da manhã às 5 da tarde, somente para as vacinas, tá bom? Vacinas. É o dia D da campanha de multivacinação. Consultas, curativos e outros procedimentos continuam sendo executados de segunda a sexta-feira. Fechou? Além das unidades de saúde, vai haver vacinação também no Shopping Pátio Central, das 8 da manhã às 4 da tarde. Na Escola Municipal Professor José de Souza, das 8 da manhã ao meio-dia. E na Associação de Moradores do Copa Vila, das 8 da manhã
às 4 da tarde. A gente lembra que qualquer pessoa pode ser vacinada, porém, o público-alvo é de crianças e adolescentes de 14 anos e 29 dias, tá? Até 14 anos e 29 dias, na verdade. Essa orientação é para que as famílias levem a caderneta de vacinação também. Não é um item obrigatório, mas facilita bastante o trabalho dos profissionais, tá? No G1 você encontra a relação das unidades de saúde que vão atender amanhã aqui na nossa capital. O QR Code está disponível aí na tela, beleza? E em Corumbá serão 7 pontos de atendimento. O Jaderson Moreira está em um deles e tem mais informações para a gente sobre o dia D de multivacinação lá em Corumbá. Jaderson, bom dia. Olá, Caio, bom dia para você também, bom dia a todos. Então, durante esta mobilização, serão oferecidas as vacinas que estão, então, previstas no calendário nacional. A única exceção é a da dengue, que não vai estar disponível durante esta ação. A maior parte dos locais de vacinação vai funcionar a partir das 8 horas da manhã até 1 hora da tarde. E os pontos de atendimentos nesse horário serão na Praça Céu, no Jardim dos Estados, a UBS Padre Ernesto Sacida, no Dom Bosco, a UBS Bonifácio Chaim, no bairro Padre Ernesto Sacida, também na UBS Simone Flores, na região do Guatós, a UBS Popular Velha e o Centro de Saúde da Ladeira Cunha Cruz, que fica então na região central da cidade. Já o centro de convenções vai ter horário diferente e vai funcionar a partir das 9 da manhã até o meio-dia. Então é muito importante que todo mundo possa levar a caderneta de vacinação para garantir esta imunização. E essa iniciativa faz parte então de uma mobilização nacional para reforçar a cobertura vacinal e também manter a população mais protegida contra as doenças. O Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul divulgou o tempo de cada candidato ao governo do estado no horário eleitoral gratuito. Vamos conferir comigo na tela, então, porque o atual governador Eduardo Riedel, do Partido Progressistas, candidato à reeleição, vai ter o maior espaço na TV e no rádio, tá? A coligação dele conquistou 9 minutos e 20 segundos, além de 653 inserções ao longo da programação. Fábio Tradi, do PT, vai ter 3 minutos e 15 segundos, além de 229 inserções. Na próxima tela, você vai acompanhar comigo que Lucien Rezende, do PSOL, vai ter 44 segundos e 51 inserções. E Delcídio do Amaral, do PRD, 39 segundos e 46 inserções. Eu estou falando daquele tempo que vai aparecer, por exemplo, aqui na TV Morena, tá? Ao longo da nossa programação. Daniel Lemes, do PCO, Jefferson Bezerra, do Agir, João Henrique Catan, do Novo, e Renato Gomes, do Democracia Cristã, não terão horário eleitoral gratuito porque os respectivos partidos não elegeram deputados federais, tá? Eu reforço para você que esse tempo de propaganda é definido pela representatividade dos partidos na Câmara Federal. Quanto mais deputados a coligação ou a federação conseguir reunir, deputados eleitos, maior é este espaço conquistado. A propaganda eleitoral no primeiro turno começa em 28 de agosto, termina em 1º de outubro, pouquinho antes das eleições, né, do dia da eleição, na verdade, com exibição de segunda a sábado. O PSOL será o primeiro partido a aparecer na programação aqui no estado. Às segundas, quartas e sextas serão exibidas as propagandas para senador, deputado estadual e governador. Às terças, quintas e sábados será a vez dos candidatos a presidente da República e também para deputado federal. Fechou? Fim de semana com muita coisa rolando no Brasil, afora. O Marcelo Pereira e a Sabina Simonato contam pra gente o que eles estão preparando para o Bom Dia Sábado. Oi, pessoal, tudo bem por aí? Tudo bem, e você? No Bom Dia Sábado de amanhã, nós vamos acompanhar o dia D de multivacinação. Postos de todo o país vão estar abertos para atualizar a caderneta de vacinação para 20 doenças. Em São Paulo, o foco é o sarampo. O estado já registrou 23 casos. Vamos falar também das novas regras de doação de sangue que começam a valer no mês que vem. Tem regra nova também para a lei seca e a gente tira todas as suas dúvidas. Tem ainda os últimos números da pesquisa Datafolha na disputa à presidência da República. É no Bom Dia Sábado, você já sabe, às 10:50 da manhã. Só vem que a gente já está te esperando. Tchau.
E uma opção de atividade de graça em Campo Grande é o circuito de danças circulares. A Ingrid Rocha está na Praça Ari Coelho, tem mais detalhes pra gente. Ingrid, está contigo. Isso mesmo, Caio, é de graça, então é aberto ao público, todo mundo pode participar em comemoração aí os 127 anos de Campo Grande e são ações, né, espalhadas por 3 pontos da cidade em horários aí, dias diferentes. Então, o primeiro é hoje, às 5 horas da tarde, aqui na Praça Ari Coelho. Amanhã, às 4 horas da tarde, a atividade será na plataforma cultural, na Esplanada Ferroviária, e aí no dia 28, às 7 da noite, o encontro será na Casa de Cultura. E não precisa saber dançar, é só chegar aqui, participar, ter aí o ânimo, né? Tá friozinho, mas é bom que a dança esquenta, então já fica a oportunidade também. Mas para a gente saber como é que isso vai funcionar na prática, eu estou aqui com a Thaís Umar, que é professora de danças circulares, e começo te pedindo para explicar para a gente, né, como é que funciona, como é que é. Bom dia. Bom dia. Então, não precisa saber dançar. Mais importante do que acertar o passo, do que aprender uma coreografia, é estar junto, né? A dança circular, ela tem esse formato da roda, onde todos podem se ver, ser vistos, favorece o diálogo, a escuta, e é uma forma de convivência. Benefícios para a saúde, pensando na parte física, qual que é a importância da dança para isso também? Então, a dança circular ela foi inserida pelo SUS, né, pelo Ministério da Saúde, pela Portaria 849 de 2017, como uma prática integrativa e complementar em saúde. Então, ela trabalha consciência corporal, consciência espacial, motora, estimula também a memória, né, e na saúde mental ela é considerada uma meditação em movimento, porque trabalha os estados atencionais, né? Quem está assistindo a gente nunca dançou, nunca participou de algo assim, o que pode esperar desse momento? Pode esperar muita alegria. A gente utiliza, né, e vê a dança circular como uma celebração. A roda ela acontece diversos momentos da história como algo celebrativo, né, o coletivo. Então a gente vai dançar muito, se alegrar, celebrar o aniversário de Campo Grande, ocupando a cidade e os espaços culturais de uma forma diferente, ressignificando essa ocupação, né, para a gente celebrar aí uma cidade mais democrática, empática, cooperativa. Thaís, agradeço muito a sua participação. Então, só reforçando, você que está assistindo a gente, não precisa saber dançar, é a partir das 5 horas da tarde aqui na Praça Ari Coelho. Bom, e a gente chegou aqui na praça, até eu estava conversando com a Juliene, né, que está no nosso controle de link, os livros me perseguem. Olha o que tem por aqui, gente, de graça, eles estão fazendo a doação, Instituto Histórico e Geográfico. É só chegar por aqui, escolher um livro. Tem temas regionais, tem a parte também infantil do outro lado, são muitos livros mesmos, todos aqui ó, espalhados pela Praça Ari Coelho. Então, quem gosta pode aproveitar a oportunidade, só passar por aqui e escolher um livro. Volto com você, Caio. Dado o recado, Ingrid, obrigado, viu, pela sua participação. O convite para todo mundo, então, comparecer lá na Praça Ari Coelho, o coração da nossa capital. As regras e os novos desafios das eleições 2026, a gente volta neste assunto aqui no Bom Dia. Tudo isso vai ser tema de um seminário nesta sexta-feira na capital. O encontro é promovido pela OAB de Mato Grosso do Sul, vai discutir desde o uso da inteligência artificial e deepfakes até os limites da propaganda eleitoral e todas as condutas permitidas aos agentes públicos. O Diego Queiroz está chegando ao vivo com a gente, vai trazer a informação deste seminário. Diego, está contigo. Seminário que começa daqui a pouco às 8 horas da manhã, caiu aqui na sede da OAB de Mato Grosso do Sul, na capital, e que é muito importante para falar desses desafios que as eleições, a cada eleição, elas enfrentam, porque são muitas novidades, são muitas regras que precisam ser respeitadas. A gente vai entender um pouco mais sobre esse seminário, conversando aqui agora com a Júlia, que é presidente da comissão LGPD da OAB de Mato Grosso do Sul. Eu já começo te perguntando quais são hoje os principais desafios, como eu acabei de citar aqui, e que levaram a OAB a organizar esse seminário para as eleições desse ano. Muito bom dia. Nós temos, desculpa te corrigir, Juliana, nós temos uma grande preocupação com a realidade das eleições de 2026, que é uma eleição completamente diferente de tudo que já aconteceu até o momento, com uma explosão da inteligência artificial, das novas tecnologias. Então nós agregamos ali a nossa preocupação ao Tribunal Regional Eleitoral, à Escola do Judiciário, a própria Mediacom, né, a Associação das Emissoras de Rádio e Televisão, da Mas Educacional,
Palermo Consultoria, enfim, agregamos ali várias pessoas preocupadas, resolvemos criar esse evento e abordaremos temas de extrema importância, como direito das pessoas com deficiência, deepfake, inteligência artificial, Lei Geral de Proteção de Dados, condutas vedadas. Você está convidado, ainda faça a sua inscrição, porque ainda temos uns 10 ou 15 lugares, ali no site da ESA, esa.org.br. Começa agora às 8 horas da manhã aqui na OAB-MS. Juliana, vamos falar então dos temas, né? Especificamente dos temas, que isso é de um interesse muito grande para a população. Deepfake na propaganda eleitoral. O que é essa deepfake e o risco desse tipo de conteúdo durante a campanha e como a justiça pode agir quando uma manipulação é identificada? Deepfake, a grosso modo, eu te convido a participar do evento, que aí você vai sair daqui expert no assunto. Mas a grosso modo nada mais é do que uma informação forjada, uma mídia que eu crio que não é real, um boato que eu lanço sobre um candidato que não é condizente com a realidade. É uma informação falsa que eu estou lançando na internet, isso é a grosso modo. E aí você vai aprender no seminário a quem você pode denunciar, como fazer, como reclamar, até que ponto vai a dita liberdade de expressão, que muito se fala, pouco se explica. Eu posso xingar os candidatos nas minhas redes sociais? Posso reclamar? Então, até que ponto eu posso alegar minha liberdade de expressão? Por isso, mais uma vez, é de extrema importância que a sociedade, de modo geral, participe desse evento. Também vocês vão discutir inteligência artificial e isso, hoje em dia, ajuda, mas também tem sido um grande problema, né? O que os candidatos e partidos precisam saber antes de utilizar essa ferramenta? Existem ali alguns limites impostos numa súmula do Tribunal Superior Eleitoral. Aos limites em que eu posso usar a inteligência artificial na minha campanha. Esse é um tema da última palestra do nosso evento, que a gente fecha o evento com essa súmula do Tribunal Superior Eleitoral, dizendo o que foi alterado de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados e a própria inteligência artificial. Não vou dar spoiler, mais uma vez, é para aguçar ali a sua curiosidade, você vir participar conosco para sair daqui sabendo as suas respostas. E agora, para a gente encerrar, então, a programação ainda aborda condutas vedadas aos agentes públicos, né? E nesse período que acontece a eleição, quais cuidados prefeitos, governadores, enfim, os candidatos como um todo precisam ter para não infringir a legislação eleitoral? Em primeiro lugar, é proibido, a grosso modo, todo mundo sabe, mas parece que eles esquecem, ficar dando presentes, cesta básica, comício, pagar consulta no médico, pagar gasolina. Outro ponto que é mais relacionado à minha área de proteção de dados e segurança da informação, não pode ficar te mandando santinho virtual no WhatsApp. Você nem conhece o candidato, nunca ouviu falar, ou mesmo que você conheça, tem que ter uma autorização prévia, um termo de consentimento, porque é marketing eleitoral, mas São inúmeras iniciativas que são vedadas aos entes públicos ou aos candidatos de modo geral, eles devem obedecer sob pena de ter a sua candidatura cassada. Impugnada, cassada, existem várias nomenclaturas de acordo com a atitude por ele praticada, que vai ser também explicado aprofundadamente no nosso seminário que começa daqui a pouquinho. Perfeito, Juliana, muito obrigado pela sua participação, pelas suas informações, inclusive quem quiser participar ainda pode fazer isso, é só entrar no nosso site também, a primeira página, lá tem uma reportagem que te leva diretamente para o site, onde você pode fazer essa inscrição então e participar dessa discussão que é muito importante, porque a gente está falando de eleição, de decisão, de escolha do nosso futuro, então é importante estar por dentro. Caio. Obrigado, Diego. Então, o portal Primeira Página te ajuda na inscrição desse seminário que começa logo mais às 8 da manhã. E muito obrigado também pela nossa entrevistada, Juliana, que está organizando todo este seminário lá na OAB. E a Amanda já está aqui no estúdio do Bom Dia para trazer como é que vai ficar o final de semana, Amanda. Pois é, então, eu sei que sexta-feira, né, todo mundo já está pensando no fim de semana. As mínimas, elas ainda ficam bem geladas aqui na capital, no sábado e no domingo. Mas olha só como as máximas, elas vão ganhando uma forcinha, gente. Eu sei que quem não gosta de frio está desesperado para esse calor voltar. Mas olha só o que a gente tem. A gente já disse que hoje vamos até os 25 graus. No sábado a previsão é 28, domingo 29. Até segunda-feira a gente vai começar essa nova semana quase nos 31 graus, aí pode chegar até os 31, é o que diz a Climatempo. A gente trouxe aqui também, né, como que fica o dia em Aquidauana. A Cida Santos pediu para saber como é que fica. A gente tem
25 graus para hoje, 27, 29, 30, quase, muito praticamente igual aqui a capital. E as mínimas também bem reduzidas, tá? Amanhã o amanhecer vai ser geladinho, no domingo ainda continua um amanhecer bem geladinho. Em Bodoquena também, né, que pode hoje receber uma chuvinha. Quis trazer aqui como é que fica. 31 graus previsto também na segunda-feira, então o frio vai até domingo. Muito bem, pessoal de Bodoquena, acho que vai ter que adiar o Tibum no Rio lá, viu? Fica pro próximo Tá fim de folga semana. amanhã? Não, tô aqui, Então a gente trabalhando. tá junto, tá? Eu tô no MS2, você tá no MS e MS2, né? Tô por aqui. E você, como é que vai ficar, né? Eu tô te esperando aqui, tá? E na segunda estamos de volta. Estamos de volta. Beijo, gente. Até mais, tchau, tchau. Bom dia, MS. Oferecimento Açaí. Leve mais que economia. Leve o economizaço Açaí. Corra pro abraço. TV Morena. Você sempre à frente. Bom dia, Brasil. Oferecimento Piracanjuba. Tem café com leite e tem café com leite com a linha de leites Piracanjuba. Olá, bom dia para você. A polícia identificou os 2 entregadores que participaram do espancamento até a morte de um homem em Copacabana. A polícia faz buscas agora de manhã para prender os suspeitos. Cláudio Rafael Landeiro foi acusado injustamente de roubar uma bicicleta. 2 seguranças foram presos. Um tiroteio fechou a maior via expressa do Rio essa madrugada durante uma operação contra o tráfico. Um homem foi baleado quando chegava ao trabalho agora de manhã. Você vai ver também mais um alerta sobre a intensidade do El Niño. O Serviço de Meteorologia do Reino Unido afirma que o fenômeno será o mais forte desde o século XIX. Amanhã é o dia D de vacinação de crianças e adolescentes em todo o país. A mobilização nacional é para recolocar a cobertura vacinal do país no nível que nos fez eliminar diversas doenças como a poliomielite. O Corinthians venceu o Rosário e avançou para as quartas de final da Libertadores. E a noite de abertura da festa do Peão de Barretos, quase 1 milhão de pessoas são esperadas até o fim do festival. Hoje é sexta-feira, 21 de agosto, e o Bom Dia Brasil está começando agora. Um motorista de ônibus foi baleado quando chegava para trabalhar agora de manhã na zona norte do Rio. Olha, isso aconteceu durante uma operação da polícia contra o tráfico na região. De madrugada, o trânsito na maior via expressa da cidade chegou a ser fechado por causa do tiroteio. A gente começa o Bom Dia Brasil chamando o Genilson Araújo, direto do Globocop, porque ele está acompanhando a situação, né, Genilson? Bom dia para você.